Meu amigo, a senhora Simone Tebet tem falado bastante, quase como uma porta-voz do governo Lula. Será que ela tá se achando cheia do espaço porque o Lula tá lá na Rússia, então o governo tá meio que sem a sua cabeça por aqui? Pode ser, mas pode ter outro motivo também. Olha só, ela tocou aqui no assunto do INSS, mais ou menos tomou a frente nesse caso aqui, falando que o governo vai sim usar o orçamento para ressarcir os velhinhos do INSS que foram fraudados, que foram roubados, se for necessário, mandou a real nesse sentido aqui, inclusive, falou mais. Falou aqui a respeito do problema do governo Lula ser a comunicação, que supostamente estaria sendo superado pelo Sidônio Palmeira, né? Enfim. E entrou no campo da economia também, que nem é a área dela. Isso aqui seria algo para o Fernando Haddad dizer. Mas ela falou que o Brasil vai surpreender no crescimento do PIB este ano. Por que a Simone Tebet está falando de tantos assuntos assim, em tão pouco tempo? Por que ela tem se manifestado sobre essas coisas? Será que tem uma estratégia? Será que tem um objetivo? Eu acredito que sim, e nós vamos conversar sobre isso. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda muito dessa forma, pode ter certeza disso. Qual que é o meu palpite nessa história aqui, antes de eu entrar nos pontos que a Simone Tebet falou? Meu palpite é, governo Lula perdeu o PDT, perdeu ali o Carlos Lupe, está enfraquecido na sua base de apoio. Tem vários partidos que estão dizendo que querem sair, querem desembarcar do governo próprio, o PSD já deixou isso claro. União Brasil quer negociar uma vice-presidência para manter o apoio ao governo Lula para o ano que vem, então a coisa está ficando feia para o Molusco, ele não pode se dar ao luxo de perder mais aliados. A Simone Tebet pertence ao MDB, que é um grande partido ainda na atualidade, inclusive ali dentro do Congresso Nacional, e fez uma tonelada de prefeitos no ano passado. É um partido que vai muito forte para o ano que vem, sem sombra de dúvidas. Então, ligando uma coisa com a outra, parece que com a queda do Carlos Lupe e com o enfraquecimento de vários ministros no governo Lula por uma série de fatores, inclusive muitos dos quais já queimados, a Simone Tebet ganha um protagonismo nessa história. Com qual interesse? Ajudar o governo Lula, porque ela é um nome que, vamos lá, passa mais credibilidade que todo o restante, aquele monte de petista. Ninguém acredita nesse pessoal, a turma do mercado. Não, ninguém leva a sério esse pessoal. Mas quando a Simone Tebet fala, ela é compreendida como uma voz mais equilibrada. Lembre-se, ela supostamente era crítica do governo Lula no passado, então ela não é uma partidária eterna do Lula, por assim dizer. Então ela passa algum grau, sim, de credibilidade a mais do que outros ministros do Lula. Mas ela faria todo esse esforço para reverter a queda de popularidade do Molusco, para tentar passar uma imagem melhor para o governo por puro altruísmo? É claro que não. Tem algum interesse nessa história, sim, e é algo já pré-determinado, na minha opinião. Por quê? A Simone Tebet estava sumida, inclusive nos debates sobre orçamento. Isso aí, o orçamento ficou em voga há muito tempo. Ela é a ministra do Planejamento e Orçamento. Ela deveria sempre sair para falar isso aí, aparecer em um monte de notícias. E tinha tempo pra caramba que eu não falava dela aqui no canal, essa é a verdade. Agora apareceu do nada dando um monte de declarações sobre um monte de temas. Muito curiosa essa história. Pelo menos, qual que é o meu palpite? É algo que eu já tinha levantado aqui no canal anteriormente e que tem sido ventilado, que é o MDB, o partido da Simone Tebet, está tentando conseguir uma vaga para a vice-presidência da República no ano que vem, para formar uma chapa com o Lula para 2026. Então, olha só, notícia aqui, salvo engano, de fevereiro, falando que sim, o MDB estava se movimentando para conseguir a vaga da vice-presidência no ano que vem, mantendo seu apoio ao Lula agora com uma vantagem muito maior, sem sombra de dúvidas, um crescimento muito maior no próximo ano. Lembrando que o vice do Lula hoje é o Geraldo Alckmin, que é do PSB, que não tem nem perto a capacidade ali no Congresso Nacional que o MDB tem, por exemplo. Inclusive, jornais, isso aqui é um jornal lá de Campo Grande,
fez aqui, inclusive, a percepção exata de que a Simone Tebet já estava preparando o seu caminho. Essa notícia aqui já é de março, se eu não me engano. Já estava preparando o seu caminho para ser a vice do Lula, porque o Lula falou aqui da candidatura dele lá para a reeleição em 2026, lá no Mato Grosso do Sul, que é a terra da Simone Tebet, de fato. Então, o que acontece? O MDB eventualmente tem algum candidato à presidência da República. Então, provavelmente a Simone Tebet não vai ser candidata à presidência novamente, não vai entrar nessa corrida eleitoral aqui, mas vai ser a aposta do MDB para a vice-presidência, pelo menos é isso que tudo indica. Mas o que a Simone Tebet falou? Tudo que o Lula gostaria de ouvir, tudo que ele gostaria que fosse ouvido pelas pessoas. Veja aqui, por exemplo, que ela entrou no tema do INSS garantindo o ressarcimento. Não é coisa que ela tipicamente faz, que é dizer vai ser feito tendo ou não orçamento. Não é do feitio dela nos últimos tempos, ela tem sido muito mais pé no chão do que a maior parte do governo Lula. Aqui ela está falando exatamente, legitimamente, como uma pessoa que quer salvar a pele do molusco. Então ela falou que a junta de execução orçamentária, da qual ela faz parte, vai se reunir para cumprir a determinação do Lula, que é ninguém vai ficar prejudicado, todos vão ser ressarcidos. E aí ela falou, né, que se a União precisar complementar, isso vai ser feito. E aí, não, nós vamos ter que ter responsabilidade, porque vai ser um complemento com dinheiro público, etc. Falou que o governo Lula gostaria que fosse falado. Por que a Simone Tebet está sendo bonzinha assim, boazinha com o governo? Bem, se ela quer ser vice do Lula no ano que vem, ela tem que trabalhar para o cara ser viável, senão não adianta nada ela concorrer como vice para perder a eleição e ficar de fora da política, porque o cargo dela de senadora termina também no ano que vem. Ela tocou no assunto também da comunicação, falou que o grande problema do governo é a comunicação, porque tem um monte de programas aqui positivos, pé de meia, baixo desemprego, né? Tudo isso aqui deveria ser divulgado com mais ênfase, mas acaba sendo muito apagadinho. Embora ela tenha, sim, elogiado aqui o trabalho do Sidônio Palmeira como ministro ali da Secretaria de Comunicação do governo. Que é uma grande mentira, diga-se de passagem. Eu já trouxe vídeo aqui mostrando uma notícia a respeito de como a popularidade do Lula, né, as interações com ele nas redes sociais caíram bastante desde que o Sidônio Palmeira chegou no comando da comunicação do governo, né? Mas enfim, e ela entrou também no tema PIB, que não é, volto a dizer, não tem nada a ver com o ministério dela. Isso aqui deveria ser o Fernando Haddad falando. Mas ela disse que o PIB vai surpreender e não vai chegar a 3%, mas vai ser maior do que todas as análises feitas, que oscilam ali de 1,9 até 2,3, que é a mais otimista de todas da equipe econômica do governo Lula. Enfim, a Simone Tebet está falando exatamente o que o Lula gostaria que fosse dito, tem ecoado o discurso oficial. Ela já se descolou do governo em várias declarações no passado. Isso aqui me surpreende. Surpreende no sentido de ser diferente do que ela tinha feito. Mas para mim, tá muito claro qual que é o objetivo dela nessa história. Provavelmente com o aval do governo Lula. Um governo que não pode se dar ao luxo de perder o apoio do MDB nessa história. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.